Olá, criançada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à nossa aula de português de número 15, Ler para Compreender. Nós estamos falando sobre aquele conto, lembram do conto dos sete corvos? Dos sete corvos? Então, como você leu esses dias atrás, então agora nós vamos fazer a interpretação dele, tudo bem? Então vamos lá. Você já tinha ouvido ou lido contos com situações de encantamento antes? Então, comente sobre isso com a turma. Não temos como comentar com a turma, não é mesmo? Mas você pode escrever em seu caderno. Coloque a data de hoje, tá bom? Coloque a data de hoje e depois você coloca a página e coloca 1 e responde no seu caderninho. Tudo bem? A resposta é pessoal. Número 2. Quem são as personagens da parte 1 dessa história? Porque a professora disse que tem a 2, né? Mas nós veremos mais pra frente. Bom, os personagens são o pai, a menina, os 7 irmãos e as pessoas que comentaram também sobre eles. Ah, nós temos a mãe também. 3. Copie o trecho que descreve como era a menininha logo que ela nasceu. Tadinha, vocês se lembram que fala lá como ela era? Embora a menininha fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda que todos julgavam que não fosse viver. Se lembram? E o quadradinho? Com o passar do tempo, como ela se tornou? O passar dos anos ajuda muito, né, as pessoas. E ela se tornou forte e ainda mais bonita. Número 4. No conto Os Sete Corvos, a história começa assim. Havia certa vez um homem que tinha 7 filhos e, por último, teve uma filha. Letra A. Não é possível saber a data exata em que a história aconteceu. Se fosse possível, faria alguma diferença para o sentido do que foi contado? Por quê? Então, criançada, entendam o seguinte, ó. Neste conto não fez diferença, não é? A data que foi feita a história, ou o período, porque não fala nada feito com a data, não é mesmo? Porque não muda o sentido da história. Letra B. Nós temos aí 5 quadradinhos. E vocês vão marcar 3, tá certo? Mas veja bem, nós acabamos de falar que não envolve números, não envolve datas. Então, fica mais fácil. Veja a seguir algumas possibilidades de se iniciar uma história. Marque com X as alternativas com expressões que poderiam ser usadas para dar início a contos como esse aí que nós vimos. No lugar de havia certa vez, então você vai ter que substituir para ver se dá certo. Ó, se eu substituir havia uma vez por era uma vez, dá certo? Na época dos reis e das rainhas, daria certo também, né? Agora, no ano de 1378 aconteceu que não aconteceu, porque na verdade não tem data, não é? Nós vimos que não tem data. Há muitos e muitos anos, esse dá. Ontem, dia 23, não tem data. Vamos lá. Página 19. De acordo com o texto, o que aconteceu para que o pai ficasse com raiva dos 7 filhos? Foi o início da história, lembra? O fato de eles não voltarem para casa, não voltarem para casa com a água do batismo da irmã, fez o pai achar que eles haviam se distraído pelo caminho, com algum jogo ou brincadeira. Se lembram? Número 6. Foi o desejo do pai que desencadeou um acontecimento mágico, se lembram?
O que o pai desejou? Na verdade, que acontecimento foi esse? Isso. Número 7. A menina cresceu sabendo que tinha irmãos? Fácil, né? 8. O que a menininha fez quando descobriu o que tinha acontecido com os irmãos? Ah, é fácil também. Aliás, hoje está muito fácil tudo, né? 9. Releia o trecho a seguir que narra como a menina ficou após saber a verdade sobre o que havia acontecido com os irmãos. Então vamos ler. Mas a menininha, depois disso saber, sofria todos os dias, tristemente, e se julgava na obrigação de fazer o que pudesse para trazer de volta os irmãos. Então, qual é o efeito de sentido provocado pela repetição da palavra sofria? Quando eu digo para vocês, eu sofri muito. Mesmo que eu não tivesse dito muito, o que essa repetição significa? Quem narra, número 10, quem narra os acontecimentos de uma história se chama narrador. Narrar é contar, tá bom? Pensar. No conto que você leu, o narrador participa dos acontecimentos. Ele fala assim, por algum momento, e eu fui lá, e eu fiz isso, eu. Quando o narrador participa, tem o pronome eu, tá bom? Mas nesse caso não tem, né? Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês corrijam direitinho e até a próxima aula.